A queda do homem. O homem que Deus formou era bem diferente de todas as demais criaturas. Ele possuía um espírito semelhante ao dos anjos, e ao mesmo tempo uma alma parecida com a dos animais. Quando Deus criou o homem, deu-lhe completa liberdade. Ele não o fez como um ser autômato, totalmente controlado pela vontade divina. Isso se evidencia em Gênesis 2, quando Deus instruiu o homem sobre o fruto que ele podia comer e o que não podia. O homem que Deus criou não era uma máquina dirigida pelo Senhor. Pelo contrário, esse ser possuía perfeita liberdade de escolha. Se decidisse obedecer a Deus, poderia; se preferisse rebelar-se, poderia fazê-lo também. O homem tinha posse de uma soberania que lhe facultava exercitar sua vontade, e decidir se obedeceria a Deus ou não. Esse ponto é muito importante, pois precisamos entender que Deus nunca nos priva da liberdade em nossa vida espiritual. O Senhor não realizará nada por nós, a não ser que cooperemos ativamente com Ele. Nem Deus nem o diabo podem fazer nada sem o nosso prévio consentimento, porque a vontade do homem é livre. Originalmente o espírito do homem era a parte mais nobre do seu ser. A alma e o corpo deveriam submeter-se a ele. Em condições normais, o espírito é como a dona da casa, a alma seria como o mordomo, e o corpo, como o criado. A dona da casa dá as ordens ao mordomo, que por sua vez manda o criado cumpri-las. A dona da casa comunica as ordens ao mordomo, em particular. Este as transmite ao criado abertamente. O mordomo parece ser o senhor de tudo. Na realidade, porém, quem domina é a dona da casa. Infelizmente o homem caiu, foi derrotado e pecou. Por causa disso, a hierarquia correta entre o espírito, a alma e o corpo foi invertida. Deus concedeu ao homem um poder soberano e outorgou inúmeros dons à alma. Entre as funções mais importantes estão o pensamento e a vontade, o intelecto e intenção. O propósito original de Deus é que a alma humana receba e assimile a verdade e a essência da vida espiritual de Deus. Ele concedeu dons aos homens para que estes pudessem receber o conhecimento e a vontade de Deus como sendo deles mesmos. Se o espírito e a alma do homem mantivessem a perfeição, a saúde e o vigor originais, o corpo poderia continuar existindo para sempre, sem nenhuma alteração. Se ele tivesse exercitado a vontade, e comido do fruto da árvore da vida, indubitavelmente a própria vida de Deus entraria em seu espírito, permearia sua alma, transformaria completamente seu homem interior e modificaria seu corpo, dotando-o de incorruptibilidade. Assim, ele estaria, literalmente, de posse da vida eterna. Então a vida regida pela alma, se encheria totalmente da vida espiritual e o homem se transformaria por completo num ser espiritual. Por outro lado, como se inverteu a hierarquia entre o espírito e a alma, o homem se precipitou nas trevas. Agora o corpo humano não poderia resistir por muito tempo, e experimentou a corrupção. Sabemos que a alma do homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez da árvore da vida. E não está claro que a vontade de Deus para Adão era que ele comesse do fruto da árvore da vida. Sim, porque antes de proibi-lo de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e de adverti-lo de que no dia em que dele comesse morreria, 2:17, Deus ordenou a Adão que comesse livremente de toda a árvore do Éden. Mencionou propositalmente a árvore da vida no meio do jardim. Quem pode contradizer isso? O fruto do conhecimento do bem e do mal eleva a alma e abafa o espírito. Deus não proibiu o homem de comer desse fruto apenas para testá-lo. Ele o proibiu por saber que, se o homem comesse dele, a vida da alma seria tão estimulada que iria abafar a vida regida pelo espírito. Isso quer dizer que o homem perderia o verdadeiro conhecimento de Deus e assim estaria morto para ele. A proibição de Deus revela seu amor. O conhecimento do bem e do mal neste mundo já é um mal em si. Tal conhecimento surge do intelecto, na alma do homem. Ele incha a vida regida pela alma e consequentemente esvazia a vida governada pelo espírito, a ponto de o homem perder todo o conhecimento de Deus, tornando-se tal qual um morto. Muitos servos de Deus entendem que essa árvore da vida é a dádiva do Pai oferecendo vida ao mundo, por meio de seu Filho, o Senhor Jesus. Isso é a vida eterna, a natureza de Deus, a vida divina, não criada. Então, temos aqui duas árvores, uma produz vida espiritual, e a outra, a vida regida pela alma, ***. Em seu estado original, o homem não era nem pecaminoso,
nem santo e justo. Ficava entre os dois. Ele tanto poderia aceitar a vida de Deus, tornando-se um homem espiritual, participante da natureza divina, como poderia nutrir sua vida original, passando a viver pela alma, e assim infligindo morte ao seu espírito. Deus dotou os três elementos constituintes do homem de uma harmonia perfeita. Sempre que um deles se desenvolve além da medida, os outros ficam atrofiados. Se compreendermos bem a origem da alma e os princípios que a regem, isso poderá ajudar muito nosso crescimento espiritual. Nosso espírito vem diretamente de Deus, pois nos é dado por Ele. Números 16:22. Já a alma não nos vem de forma tão direta. Ela é criada depois que o espírito entra no corpo. Portanto, acha-se intrinsecamente relacionada com o ser criado. É a vida criada, natural. Se a alma se mantiver em seu devido lugar, como mordomo, permitindo que o espírito seja a dona da casa, ela terá uma utilidade muito grande. Assim o homem pode receber a vida de Deus e se relacionar com este em vida. Entretanto, se a esfera da alma, se ampliar, o espírito será abafado na mesma proporção. Nessa condição, todos os atos do homem irão ficar confinados à esfera natural do ser criado, incapaz de se unir à vida de Deus que é não criada e sobrenatural. O homem original sucumbiu à morte quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, com isso desenvolveu a vida da alma, de forma exagerada. Satanás tentou Eva com uma pergunta. Ele sabia que isso despertaria a curiosidade da mulher. Se ela estivesse sob o controle total do espírito, rejeitaria essa indagação. Ao tentar responder, ela exercitou a mente, desobedecendo ao espírito. Não resta dúvida de que a pergunta de Satanás estava cheia de erros. Sua principal motivação era simplesmente incitar Eva a fazer esforço mental. Ele esperava que a mulher até o corrigisse. Lamentavelmente, porém, na sua conversa com Satanás, ela ousou alterar a palavra de Deus. Em consequência, o inimigo se viu estimulado a tentá-la comer, dizendo que, se o fizesse, seus olhos se abririam e ela seria como Deus conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3:6. Foi assim que Eva enxergou a questão. Primeiro Satanás provocou a curiosidade de sua alma, depois avançou, apoderando-se de sua vontade. Resultado, ela caiu em pecado. Satanás sempre usa a necessidade física como primeiro alvo de seu ataque. Ele simplesmente mencionou o comer do fruto a Eva, um ato totalmente físico. Em seguida, avançou um pouco mais, buscando seduzir a alma dela, insinuando que, pela satisfação, seus olhos ficariam abertos, e ela conheceria o bem e o mal. Essa busca do conhecimento era perfeitamente legítima. Contudo, em consequência, levou o espírito dela a uma rebelião franca contra Deus. Ela compreendeu de forma errada a proibição divina. Interpretou-a como sendo produto de más intenções por parte do Senhor. A tentação de Satanás alcança primeiro o corpo, depois, a alma, e por fim, o espírito. Após ser tentada, Eva emitiu sua opinião. Primeiro, a árvore era boa para se comer. Isso é a cobiça da carne. Sua carne foi a primeira a ser despertada. Segundo, era agradável aos olhos. Isso é a cobiça dos olhos. Agora tanto seu corpo como sua alma haviam sido seduzidos. Terceiro, a árvore era desejável para dar entendimento. Isso é a soberba da vida. Tal desejo revelou que suas emoções e vontade estavam em atividade. A agitação de sua alma então encontrava-se fora de controle. Ela não mais se achava de lado, como um mero espectador, havia sido incitada a desejar o fruto. Como a situação fica perigosa quando as emoções humanas dominam? O que foi que levou Eva a cobiçar o fruto? Além da cobiça da carne e dos olhos, ela sentiu a curiosidade de ter sabedoria. Quando buscamos a sabedoria e o conhecimento, mesmo chamado conhecimento espiritual, podemos encontrar frequentemente a atividade da alma. Quando alguém procura aumentar seus conhecimentos, fazendo ginástica mental nos livros, sem contudo esperar em Deus e sem buscar a direção do Espírito Santo, não há dúvida de que sua alma se acha em plena atividade. Isso vai fazer murchar sua vida espiritual.
A queda do homem foi ocasionada pela busca de conhecimento. Por isso, Deus usa a loucura da cruz para destruir a sabedoria do sábio. O intelecto foi a principal causa da queda. É por isso que, para alcançar a salvação, o homem precisa crer na loucura da palavra da cruz, em vez de depender da própria inteligência. A árvore do conhecimento provocou a queda do homem. Então Deus emprega a árvore da loucura, 1 Pedro 2:24, para salvar as almas. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3:18-20, ver também 1:18-25. Um cuidadoso exame do relato da queda do homem mostra que, ao se rebelar contra Deus, Adão e Eva desenvolveram a alma a ponto de esta tomar o lugar do espírito. Com isso, precipitaram-se nas trevas. As principais funções da alma são a mente, a vontade e a emoção. A vontade é responsável pela decisão, portanto, é senhora do homem. A mente é responsável pelo pensamento, e a emoção, pelo afeto. O apóstolo Paulo diz que Adão não foi iludido, indicando que naquele dia fatal a mente do homem não foi confundida. Quem tinha a mente fraca era Eva, a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2:14. De acordo com o relato de Gênesis, a mulher disse, a serpente me enganou, e eu comi. Gênesis 3:13. O homem respondeu, a mulher que me deste por esposa, ela me deu, não disse, me enganou da árvore, e eu comi. 3:12. Obviamente Adão não foi enganado. Sua mente estava lúcida, e ele sabia que se tratava do fruto da árvore proibida. Comeu por causa de sua afeição à mulher. Tinha conhecimento de que as palavras da serpente eram um engano do inimigo. Pelas palavras do apóstolo, entendemos que Adão pecou deliberadamente. Ele amava Eva mais do que a si. Fez dela o seu ídolo. Por amor a ela, estava disposto a rebelar-se contra o mandamento do seu Criador. É lamentável que sua mente tenha sido anulada pela emoção, e seu raciocínio, vencido pela afeição. Por que é que os homens não deram crédito à verdade? Por que deleitaram-se com a injustiça? 2 Tessalonicenses 2:12. Não é que a verdade seja irracional, o que acontece é que ela não é amada. Por isso, quando alguém verdadeiramente se volta para o Senhor, com o coração, não com a mente, se crê para a justiça. Romanos 10:10. Satanás levou Adão a pecar, apoderando-se de sua vontade, por meio da emoção. E tentou Eva apossando-se de sua vontade, através do canal de uma mente obscurecida. Quando a serpente envenenou a vontade, a mente e as emoções do homem, este seguiu a Satanás, em vez de seguir a Deus. Seu espírito, que era capaz de comungar com o Senhor, sofreu um golpe fatal. Aqui podemos ver a lei que governa a atuação de Satanás. Ele usa as coisas da carne, como o fruto, para levar a alma do homem a pecar. Tão logo a alma peça, o espírito cai em trevas absolutas. Sua operação se dá sempre do exterior para o interior. Quando não começa pelo corpo, inicia-se pela mente ou pela emoção, a fim de chegar à vontade do homem. No momento em que o homem sujeita essa vontade a Satanás, este toma posse de todo o ser, causando a morte do espírito. Todavia não é assim que Deus opera. Ele atua sempre do interior para o exterior. O Senhor inicia sua obra no espírito do homem. Em seguida, ilumina sua mente, desperta suas emoções, e leva-o a exercitar a vontade sobre seu corpo, a fim de levá-lo a realizar a vontade divina. Toda obra satânica começa no exterior, e segue para o interior. Já a atuação de Deus parte do interior para o exterior. Dessa forma, podemos distinguir o que vem de Deus daquilo que vem de Satanás. Isso tudo ensina ainda que, quando Satanás captura a vontade do homem, passa a ter controle sobre ele. Observemos então que é na alma que o homem expressa sua vontade livre e exerce o domínio próprio. Por essa razão, a Bíblia diz sempre que é a alma que peca. Exemplo disso são as expressões, pecado da minha alma, Miqueias 6:7, a alma que pecar, Ezequiel 18:4-20. E nos livros de Levítico e Números, frequentemente se menciona que a alma peca. Por quê? Porque é a alma que decide pecar. Nossa definição de pecado é, a vontade aceita a tentação. O pecar é um problema da vontade, que é uma das funções da alma. Por conseguinte, a expiação é dirigida para a alma,
quando derem oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Êxodo 30:15, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Levítico 17:11, para fazer propiciação pelas nossas almas perante o Senhor. Números 31:50, Arque. É a alma que peça, logo, é a alma que precisa ser expiada. Além disso, a expiação só poderá ser feita por outra alma. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, porquanto derramou a sua alma na morte. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53:10-12. Examinando a natureza do pecado de Adão, descobrimos que, além da rebelião, houve também um certo tipo de independência. Não devemos nos esquecer de que ele tinha vontade livre. E a árvore da vida implica um senso de dependência. Naquela ocasião, o homem não possuía a natureza de Deus. Se, porém, tivesse comido do fruto da árvore da vida, poderia ter obtido a vida de Deus, poderia ter alcançado seu ápice, possuindo a própria vida de Deus. Isso é dependência. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal sugere independência. Isso se dá porque o homem se esforçou, através de sua vontade, para alcançar um conhecimento que Deus não lhe prometera, nem lhe havia outorgado. Com sua rebelião, ele declarou sua independência. Rebelando-se, não precisava depender de Deus. Além disso, desejando o conhecimento do bem e do mal, também manifestou sua independência, pois não estava satisfeito com o que Deus já lhe havia concedido. A diferença entre o espiritual e o que é da alma, é clara. Enquanto o espiritual depende totalmente de Deus, e se satisfaz plenamente com o que Deus deu, o que é da alma, foge de Deus e cobiça o que o Senhor não concedeu, principalmente o conhecimento. A independência é uma característica especial daquilo que é da alma, E qualquer ação nossa, por melhor que seja, pode assumir essa condição. Basta, para isso, que seja praticada fora da completa dependência do Criador, unicamente através da autoconfiança. O próprio culto que prestamos a Deus está sujeito a isso. A árvore da vida não pode crescer dentro de nós ao lado da árvore do conhecimento. Todo pecado cometido por crentes incrédulos resultam de atitudes de rebelião e independência. O espírito, a alma e o corpo depois da queda. Adão vivia pelo fôlego de vida, que se tornou seu espírito. Pelo espírito, ele tinha percepção de Deus, conhecia a voz divina, e comungava com ele. Então possuía uma consciência muito aguda de Deus. Depois da queda, porém, seu espírito morreu. Quando o Senhor falou com Adão, no princípio, ele lhe disse, no dia em que dela comeres, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Entretanto, Adão e Eva continuaram a viver, durante centenas de anos, mesmo depois de terem comido do fruto proibido. A conclusão lógica é que a morte a que ele se refere aqui não é a física. A morte de Adão começou em seu espírito. Na realidade, o que vem a ser a morte? De acordo com a definição científica, é a interrupção da comunicação com o ambiente. A morte do espírito é a interrupção da comunicação deste com Deus. A morte do corpo é a interrupção da comunicação deste com o espírito. Desse modo, dizer que o espírito está morto não significa afirmar que ele tenha deixado de existir. Quer dizer apenas que o espírito perdeu sua sensibilidade para com Deus, estando, portanto, morto para o Senhor. O problema agora é que o espírito está incapacitado de manter comunhão com Deus. Vamos usar uma ilustração. Um mudo tem boca e pulmões, mas algo está errado com suas cordas vocais, tornando-o incapaz de falar. No tocante à linguagem humana, podemos dizer que sua boca está morta. Semelhantemente, o espírito de Adão morreu por causa da sua desobediência a Deus. Ele ainda possuía espírito, todavia este estava morto para com Deus, pois havia perdido seu instinto espiritual. E ainda é assim. O espírito possuía um aguçado e intuitivo conhecimento de Deus. O pecado destruiu esse conhecimento, tornando o homem espiritualmente morto. Ele pode ser religioso, respeitável, educado, capaz, forte e sábio, mas está morto para com Deus.
Ele pode até mesmo falar sobre Deus, pensar em Deus, e pregar sobre Deus, mas mesmo assim está morto para com ele. Nessas condições, o homem não pode ouvir nem sentir a voz do Espírito de Deus. Por isso, no Novo Testamento, Deus muitas vezes se refere aos que vivem na carne como seres mortos. A morte, que se iniciou no espírito de nosso primeiro pai, foi se espalhando gradativamente, até alcançar o corpo dele. Depois que o espírito morreu, ele permaneceu vivo, e viveu ainda muitos anos. Apesar disso, a morte continuou operando, até que sua alma e seu corpo também morreram. O corpo, que poderia ter sido transformado e glorificado, retornou ao pó. Seu homem interior precipitou-se no caos, por isso seu corpo foi condenado à destruição e à morte. A partir daquele momento, o espírito de Adão, e também de todos os seus descendentes, caiu sob o domínio da alma, e gradativamente foi se unindo a ela. Por fim, os dois se tornaram profundamente ligados. O escritor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, Hebreus 4:12. A separação é necessária, porque o espírito e a alma se tornaram um. Enquanto os dois estiverem ligados, vão levar o homem a mergulhar no mundo psíquico. Os preceitos do intelecto e do sentimento vão comandar todas as ações humanas. O espírito perdeu seu poder e sua capacidade de sentir, como se estivesse em profundo sono. Qualquer inclinação para conhecer e servir a Deus acha-se completamente inibida. O espírito permanece em coma, como se não existisse. Esse é o significado do versículo 19 de Judas, naturais, não tendo espírito, tradução literal. Certamente isso não quer dizer que o espírito humano deixe de existir, pois em Números 16:22 se diz com toda clareza que Deus é o Deus dos espíritos de toda a carne e arte. Todo ser humano ainda possui um espírito, embora este se encontre obscurecido pelo pecado e incapaz de manter comunhão com Deus. Apesar de esse espírito estar completamente morto para com Deus, pode permanecer tão ativo como a mente ou o corpo. Ele se acha morto para com Deus, mas continua muito ativo em outros aspectos. Algumas vezes, o espírito de um incrédulo pode ser até mais forte que sua alma ou seu corpo, e dominar sobre todo o seu ser. Tais pessoas são espirituais, isto é, vivem pelo espírito, da mesma forma que outras vivem pela alma, ou pelo corpo. O espírito delas é muito mais forte que o das pessoas em geral. É o caso dos feiticeiros e bruxos, que realmente mantêm contatos com o reino espiritual, todavia eles conseguem isso através dos espíritos malignos, e não pelo Espírito Santo. Nesse caso, o espírito do homem caído está aliado com Satanás e seus espíritos malignos. Está morto para com Deus, entretanto bem vivo para Satanás, e segue os espíritos malignos que agora operam nele. Como a alma cede aos impulsos das paixões e cobiças do corpo, ela se torna escrava do corpo dele. E isso se dá de tal forma que o Espírito Santo considera inútil lutar pelo lugar de Deus em alguém que se encontra nessa condição. É por isso que a Escritura declara, meu espírito não pleiteará para sempre com o homem, porque ele é realmente carne. Gênesis 6:3, Darby. A Bíblia muitas vezes se refere à carne como sendo a união da alma não regenerada com a vida física, embora com certa frequência mencione o pecado que está no corpo. Um homem que se acha sob o completo domínio da carne não tem possibilidade de libertar-se. A alma assumiu o lugar de autoridade que pertencia ao espírito. Então o homem age de modo independente, segundo os ditames da mente. Mesmo nas questões religiosas, quando ele busca intensamente a Deus, realiza tudo pela força e pela vontade da alma, sem a revelação do Espírito Santo. Ela age independentemente do espírito, e ainda se acha sob o controle do corpo. Este a pressiona a obedecer, executar e cumprir as cobiças, paixões e exigências dele. Além de o ser humano, filho de Adão, estar morto em seu espírito, ele é da terra, é terreno. 1 Coríntios 15:47. Os incrédulos são inteiramente dominados pela carne, sendo movidos pelos desejos da vida que procede da alma, e das paixões físicas. São incapazes de manter comunhão com Deus. Algumas vezes exibem a inteligência, outras, as paixões. O mais frequente, porém, é exibirem tanto a inteligência como a paixão. Se a carne não sofrer restrições, ela estabelece um controle rígido sobre o homem total. É isto que diz Judas, escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões.
Estes são os que criam divisões, homens naturais, não tendo espírito. Judas 18 e 19 Darby. Ser da alma, asterisco, é o contrário de ser espiritual. O espírito, o constituinte mais nobre do homem, e que é capaz de se unir a Deus, deve comandar a alma e o corpo. Contudo, ele agora se encontra sob o domínio da alma, que é terrena, tanto em suas motivações como em suas metas. O espírito foi despojado da sua posição original. A condição atual do homem é anormal, por isso, Judas diz que ele não tem espírito. Quem vive pela alma, torna-se escarnecedor, buscando paixões ímpias, e criando divisões. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz o seguinte sobre os incrédulos: ora, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esses homens, que se encontram sob o controle da alma e cujo espírito se acha oprimido, estão em contraste direto com os espirituais. Podem até ser extremamente inteligentes, capazes de apresentar ideias ou teorias magistrais. Todavia não aceitam as verdades do Espírito de Deus. Não se acham em condições de receber a revelação do Espírito Santo, que é completamente diferente das ideias humanas. O homem pode pensar que o intelecto e o raciocínio humanos são capazes de tudo, e que o cérebro consegue compreender todas as verdades do mundo. Entretanto, o que a palavra de Deus diz sobre isso é vaidade de vaidades. Embora o homem esteja vivendo pela alma, frequentemente sente a insegurança inerente ao presente século, e, por isso, busca a vida eterna relacionada com o século vindouro. Entretanto, mesmo buscando-a, continua impotente para descobrir a palavra da vida através do seu intelecto e teorizações. Como o raciocínio humano é falho e indigno de nossa confiança. É comum observarmos que as pessoas muito inteligentes têm opiniões conflitantes com relação a diversos assuntos. As teorias facilmente conduzem o homem ao erro. Não passam de castelos no ar, que atiram o ser humano nas trevas eternas. Sem a direção do Espírito Santo, o intelecto não merece confiança e também é extremamente perigoso, pois com frequência confunde o certo com o errado. Isso é uma grande verdade. Um pequeno descuido pode provocar não apenas perdas temporárias, mas também danos eternos. A mente obscurecida do homem muitas vezes o conduz à morte eterna. Como seria bom se as almas não regeneradas pudessem enxergar isso? Pelo fato de o homem ser carnal, ele pode ser controlado pela alma e ainda estar sob a influência do corpo, pois a alma e o corpo se encontram intimamente relacionados. O corpo do pecado está cheio de desejos e paixões, e por isso o homem pode cometer os pecados mais hediondos. Como o corpo é formado do pó, sua tendência natural é voltada para a terra. O veneno da serpente inoculado no corpo do homem transforma todos os seus desejos legítimos em lascívia. Depois que a alma, desobedecendo a Deus, cedeu ao corpo, vê-se compelida a ceder sempre. Por isso, os mais vis desejos do corpo muitas vezes podem manifestar-se por meio da alma. O domínio que o corpo exerce torna-se tão irresistível que a alma não consegue se livrar da condição de submisso escravo dele. O propósito de Deus é que o espírito tenha primazia, isto é, governe nossa alma. No entanto, depois que o homem se torna carnal, seu espírito afunda na servidão, é escravo da alma. E maior degradação, ainda, sucede quando o homem se torna corporal, ou seja, do corpo, pois este, o menos nobre dos três, assume a posição de soberano. Então o homem deixou de ser controlado pelo espírito e passou a ser dominado pela alma. Depois deixou de ser dirigido pela alma e passou a ser regido pelo corpo. Ele se afunda cada vez mais. O domínio da carne é algo lamentável. O pecado matou o espírito. Assim, a morte espiritual tornou-se o quinhão de todos, pois todos estão mortos em delitos e pecados. O pecado levou a alma a ser independente. Viver segundo a alma, resulta numa vida egoísta e egocêntrica. O pecado finalmente deu autoridade ao corpo, em consequência, a natureza pecaminosa reina através dele. Extraído do livro O Homem Espiritual, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.